Juízes capítulo 7, versículo 20. Glória a Deus. Juízes 7, 20, amém? Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas e as tochas acesas, e nas mãos direitas as buzinas, que tocavam e clamavam, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Repita comigo: quebra o cântaro, levanta a tocha, toque a buzina. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a história de Gideão é uma história só de você ler. Não precisa ir no Google, não precisa procurar em estudos adicionais para poder entender, pois é a história dos juízes. Juízes que foi, se eu não me falha a memória, foram 235 anos, mais ou menos, os juízes. Glória a Deus. Eles estiveram ali fazendo a vez para Deus, pelo um povo que ora servia a Deus e ora desviava do caminho do Senhor. Você já começa lendo Juízes 6, a história de Gideão. Você já começa dizendo que os filhos do Senhor, o povo do Senhor, clamaram a Deus. Por quê? Porque eles se desviaram da presença de Deus. Irmãos, esse povo não só pecou com o pecado visível, mas eles deixou de servir a Deus para servir outros ídolos. Pecar é uma coisa, você peca, pede perdão, você vai, se humilha, você se coloca na presença de Deus, mas quando você peca, insiste no erro, e desde já deixa de servir a Deus da forma certa, você cai na mesma prática deste povo ali naquela nação. Eles não aprenderam a primeira vez. Por que que Deus permitiu os medianitas fazê-los sofrer? Cercou e fazia eles sofrerem. Irmãos, era muito terrível ter um medianita no seu quintal. Era muito difícil. Os medianitas não foi lá lutar, não foi guerrear, eles não iam guerrear. A Bíblia, na leitura, você vai ver que eles tinham muitos camelos, mas muitos camelos. Os camelos não só comem muito, como bebem muito. Água, e num lugar tão escasso para água, muitos camelos bebendo água. Como eles são pesados. Então eles invadiam o povo de Israel, os hebreus, e eles iam consumindo o que eles tinham. Eles iam com os camelos, iam comendo, eles pegavam o gado, matavam, comia. Os israelitas, eles plantavam, os medianitas iam lá, colhia. Se não colhia, o seu gado comia, os seus camelos derrubava. Eles iam consumindo o povo.
E isso foi por muitos anos. Muitos anos. A ponto, irmãos, de não ter uvas para pisar e substituir o lugar de pisar a uva para malhar o trigo. Isso é profético. Por quê? Porque da uva se extrai o vinho, e o vinho simboliza a alegria. Então, se não se pisa a uva, não se tem vinho. Se não tem vinho, não se acha o nome alegria, se acha tristeza, jugo. Vai perdendo, vai consumindo, vai arrancando, vai tirando. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Por quê? Porque eles não aguentavam mais. Só que eles não clamaram ao Senhor só porque não aguentavam mais. Eles clamavam ao Senhor porque eles viram que Baal não fazia coisa nenhuma. Baal estava lá como uma estátua somente e não fazia nada. A religião que adorava Baal trazia uma liberdade a mais, trazia ali, irmão, um momento light para eles na religião. Não, Deus exige muita coisa. Deus exige muita coisa melhor. Deus exige muita coisa. Para servir esse Deus tem que fazer isso, tem que renunciar, tem que deixar aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então nós vamos misturar com os povos que já estavam aqui e vamos servir o Deus deles, porque o Deus deles é mais light. Pode. É uma graça sem graça. Então nós vamos servir a Deus e a Baal. Você vê que eles tinham uma dupla fé, vamos dizer assim, uma dupla crença. E quando chega lá no profeta Elias, o profeta pergunta para eles: quem vocês vão servir? Por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Porque, irmão, Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus não vive atrás do homem se humilhando, dizendo: eu quero adoração, me adora. Eu te amo tanto que eu faço tudo por você. Eu vou abrir o céu por você. Não, irmão, Deus, Ele nos ama, e tanto que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Porém, Deus nos ama, mas também Deus é Deus, aleluia. E o seu amor, querido, não apaga o seu senso de justiça, não apaga a sua forma de trabalhar com prioridades e também com princípios. Deus te ama, mas Ele não passa por cima dos seus princípios. Deus me ama, mas Ele não vai negar a sua palavra e nem os seus princípios só porque me ama. E o amor de Deus é tão fabuloso que o escritor diz que Ele corrige quem ama. Então, quando Deus está corrigindo, Ele está dizendo: eu te amo. Quando a vara está no lombo, Ele está dizendo: eu te amo. Quando você está chorando, não sabe nem de onde veio a bordoada, você olha para Ele e fala: eu te amo. E estava cercado, não prosperava, só perdia, só tristeza, só perseguição, só dedo apontado, só isso, só aquilo, e o povo não via nada de bom. Aí o povo pensou assim: espera aí, nós estamos aqui oferecendo criança, oferecendo um monte de coisa para esses postes ídolos de Baal, e nada acontece. Aí alguém talvez diz: você se lembra do Deus que abriu o mar vermelho? Você se lembra do Deus que fez o povo passar em seco no Jordão? Você lembra do Deus que fez chover codornizes no deserto? Você se lembra de um Deus que fez chover maná? Você se lembra de um Deus que até da rocha fazia brotar água? Sim, eu me lembro dos meus pais falando desse Deus. Então é esse Deus que nós vamos clamar, é Ele que nós vamos buscar, é Ele que nós vamos colocar na presença de Deus, aleluia. E eles clamaram a Deus, e eles achavam que ia aparecer um homem gritando para a rua:
dizendo: eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu creio que Deus deu uma olhada na terra lá, porque Deus não fala que tinha outro trabalhando. Deus só fala de Gideão. Porque Gideão tinha irmãos, e os irmãos dele andavam igual príncipe, sabia, irmão? Vai lá no finalzinho da história de Gideão, Gideão vai perguntar. Os homens disseram para Gideão: tinha uns homens igual a você, bonito, com cara de príncipe, nós o matamos. Ele disse: você matou os meus irmãos. Então os irmãos dele pareciam príncipe. Os irmãos deles eram aqueles especiais. Mas Gideão, irmão, ele não estava chorando por causa do medianita. Você não vê a Bíblia dizendo que Gideão estava desesperado, malhando trigo no lagar por causa dos medianitas. Não, irmão, ele estava simplesmente malhando o trigo. Ou seja, ele estava trabalhando. Deus já achou alguém ocupado ali. Deus achou alguém que não estava olhando para os ídolos de Baal e não estava olhando para os medianitas e muito menos para as suas ameaças. Deus viu alguém que mesmo em meio à crise não parou. Deus olhou e viu alguém que mesmo em meio a portas fechadas não baixou a cabeça, mas empurrou no cantinho da parede e disse: também não vou fazer mais nada. Não, ele estava lá, a perseguição estava aumentando, ele estava lá, a prova estava grande, ele estava lá, a situação estava difícil, ele estava lá, sim, malhando o trigo no lugar errado, mas ele estava. Apesar da crise, apesar do aperto, ele continuou lutando. E tem homem e mulher aqui que não está entendendo nada hoje, mas continua lutando, não baixou a cabeça. Talvez está igual a mulher de Naim. Vai tudo bem? Vai. Ou a mulher que foi falar com o profeta porque o seu filho morreu. Vai tudo bem, mulher? Vai tudo bem. Porque apesar dos maus, apesar das crises, apesar das perseguições, apesar de tudo mais, ainda respiro e ainda creio num Deus que pode mudar essa história. Porque se a mulher foi atrás do profeta, é porque ainda existia um profeta lá. Se você ainda diz pastor, não parei, não deixei minha casa, não larguei meu esposo, não deixei o trabalho, não fiz isso, não fiz aquilo. Você só não fez isso porque ainda há um Deus te olhando, há um Deus falando contigo, há um Deus te abraçando, há um Deus que ouve o seu gemido na madrugada. Ah, Calaçarabai, oh Deus. E o camarada eu gostei do jeito dele. O anjo apareceu, falou com ele, ele continuou trabalhando. O anjo disse que o Senhor era com ele. Ele disse para o anjo: se o Senhor é conosco, olha só, irmão, presta atenção. Eu presto atenção até numa vírgula, mesmo que ela esteja errada, quando eu leio a Bíblia. Que Deus fala comigo em vírgula, ponto de interrogação, ponto final. Deus me fala comigo nesses mínimos detalhes. Ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou: se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? Então não está dizendo que é com os outros, está dizendo que é com ele. Deus não diz: eu sou com Israel. Não, Deus está dizendo: eu sou contigo.
Pode ser que Deus está dizendo que é com a tua casa, que é com essa nação, que é com a cidade, que é com o emprego que você está, mas que Ele é contigo sim. Talvez Ele disse, talvez Ele está dizendo para você: ainda não fechou aquela empresa, porque você está lá, eu te sustento lá. Eu não aguento mais, eu carrego minha casa nas costas. Sim, é porque você está lá, e Deus é contigo, e é por isso que não se desmoronou. É por isso que há alguém ainda querendo Cristo. É por isso que há alguém ainda, mesmo não querendo vir, mas vem. Porque você insiste, porque você ora, porque você busca, porque você não desiste, porque o Senhor é contigo. Aqui não tem evangelho triunfalista não, irmão, que acha que Deus é comigo só porque eu tenho um carro zero, que Deus é contigo só porque você tem uma casa nova, que para Deus isso aí não vale nada, porque quando vier tudo que há de vir, isso aí não vai virar nada, não vai prestar para nada. Quando os discípulos chegam em Jesus e falam assim: nossa Jesus, eu estou cheio da glória, os demônios saem, olha, acontece um monte de coisa. Jesus, peraí, isso aí é glória terrena. Estejais alegre, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Deus tremendo, oh meu Deus, que presença poderosa neste lugar, aleluia. Gideão lá, e o anjo falando com ele, e o anjo: peraí, eu sou o menor da casa do meu pai. Quem olha para esse versículo, Júlio, vai achar que Deus só escolhe os pequenos, mas não. Você é menor na humildade, você é menor na força, você é menor, irmão, de um ser humano completo, de um ser humano que as pessoas têm prazer de estar perto. Porque se fosse com alguns de nós, ou talvez até eu, não sei, irmão, eu preciso, como você, passar aí de vez em quando pela peneira de Jesus, porque aqui não tem ninguém mais santo do que ninguém, não, irmão. O santo lá foi arrebatado, os santos, aquele outro que morreu por todos, aquele Jesus Cristo que morreu por todos, ele foi assunto ao céu. Os demais, querido, estão passando por um processo, e esse processo ele dura até quando nós durarmos aqui na terra. Estaremos passando por um processo dia a dia, aleluia. Mas o anjo passa, talvez no lagar de algum de nós, e ele dizer: o Senhor é contigo. Opa, peraí, o Senhor é comigo, olha, o Senhor é comigo. E vai dizer assim para você: vai com essa força, olha aí, eu sou forte mesmo, eu sou da oração, eu leio Bíblia, eu sou do jejum. Aí o anjo ia dizer assim para ele: não, sim, Deus vai fazer livrar esse povo. E diz aí: tá vendo? É a promessa que Deus fez. Mas ele não. Ele disse: ai meu Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Ele era o 6º filho, e não se passava um chamado na frente do primogênito. Só que quando Deus vê alguém que não desiste, Ele quebra o protocolo. Quando Deus vê alguém que não entregou ainda continua pelejando. Oh, Madarabacalabassúbia. Deus está olhando e dizendo: eu poderia escolher o mais alto, o mais forte, o mais grande, o mais cheio de coisa, o cheio de diploma. Eu poderia ter escolhido o mais talentoso, mas não, eu escolhi o disponível. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Porque Deus não escolhe o talentoso, Deus escolhe o disponível. Oh glória a Deus, alabacalabachai. Se Deus te achar disponível, irmão, não importa quem é você, não importa de onde você veio, não importa quem é a tua família, o importante é que a ordem vem do céu. E se a ordem vem do céu, Ele te escolheu. Ele te escolheu, aleluia. O inferno vai ter que olhar e vai dizer: esse aí é igual Golias quando viu Davi. Peraí, eu sou um cachorro, você vem com pedra, com pau? Davi não era o talentoso, ele era o disponível. Aleluia. Oh glória.
E Deus está olhando e dizendo: olha aí que macho, hein? Olha aí que corajoso. Essa pedrinha que vai entrar no buraco daquele capacete. Pois eu estou vendo que esse aí quer glorificar meu nome, não quer glorificar o dele não. Eu estou vendo que esse aí quer louvar meu nome, porque ele disse para o gigante: tu vem com espada, escudo, lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Você não vence com tua força, você não vence, irmão, com teu conhecimento, você não vence com as tuas habilidades, você vence pelo nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aí Gideão está ali, irmão. Aí o anjo diz para ele: vai nessa tua força, varão valoroso. Eu já vi alguém difícil, mas Gideão foi lá e fez um cozido lá, e ele pensou, né? Se for homem vai comer. Se esses profetas que saem entregando profecia por aí, ele vai comer esse cozido aqui, esse cozinhado aqui, que ele vai encher a pança dele. Mas a Bíblia diz que o anjo tocou, saiu fogo da rocha e consumiu o alimento. Aleluia. Ele olhou: peraí, aqui o negócio é diferente. Então tá bom, se o Senhor é comigo, amanhã eu vou colocar um velo aqui, e esse velo vai amanhecer encharcado e tudo seco. Porque às vezes erramos, ou talvez toda vez. Nós oramos sobre, mas nós não esperamos a resposta do que oramos, e já achamos que só oramos está bom, já achamos que só oramos está legal, vai acontecer porque eu orei só. Ou não, eu já orei, eu fiz 5, 10, 15 dias, mas Deus não falou nada, Deus não respondeu. Aí ele está ali dizendo: peraí, eu preciso saber se Deus é comigo, porque eu não estou vendo isso que tudo Deus está vendo em mim não. Eu não estou vendo tudo isso que Deus está vendo em mim não. Não, sabe por quê, querido? Deus está olhando para dentro de você. O homem está olhando as suas olheiras, o homem está olhando o seu semblante caído, o homem está olhando a sua canseira, o homem está olhando a sua peleja, mas Deus está olhando o seu coração, a coragem do teu coração. Aleluia. Parecia que ele era medroso, mas Deus estava dizendo: eu e você, Gideão, aleluia, é a força que precisa. Eu e você, Gideão, é a coragem que Israel precisa. Eu e você, Gideão, é tudo que esse povo precisa. Aleluia. Aí Gideão falou: então tá bom. Encheu um copo com a água do velo, e ele não estava satisfeito. O que eu aprendo aqui? É alguém indeciso? Não. É alguém indeciso? Ah, pastor, mas já ouvi pregação assim. Irmão, hoje a pregação é assada. Um é assim, outro é assada. Eu não vejo aqui, irmão, hoje nessa pregação, alguém indeciso. Eu vejo alguém, irmão, desejoso em ter a certeza de Deus para realizar algo. Alguém tendo a certeza de Deus, porque as nossas certezas e convicções atropelam o que Deus tem na nossa vida muitas vezes. E nós dizemos: eu estou pronto, eu estou aqui, estou pronto. Mas Deus está dizendo: não, esse vaso vai ficar um pouquinho mais na fornalha, vamos colocar um pouquinho mais de lenha, porque ainda ele está mole, ele não está duro. Se
se apertar o dedo ali, vai enfiar para dentro ali, o barro está mole ainda, vão colocar um pouquinho mais de fogo, vamos apertar um pouquinho a prova. Aí ele está dizendo: meu Deus, se continuar, eu não vou continuar, Jesus. Se essa prova não for embora, o Senhor fala com todo mundo menos comigo. Irmão, aleluia, o tempo do silêncio do vaso, de ser provado, é a hora que você ouve o oleiro falar com todo mundo, e o oleiro sequer cita o teu nome, o oleiro sequer cita você, aleluia, mas o oleiro é quem manda, o oleiro é quem coloca o vaso lá na fornalha, e é ele mesmo que tira. O vaso não tem poder para sair da fornalha, não, é o oleiro que tem o poder para fazer isso aí. O vaso só fica ali gemendo, só esperando, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. O que eu vejo aqui, irmão, é alguém perseverando em ter uma certeza de Deus. E ele disse: Senhor, que chova em tudo, mas o velo esteja seco. No outro dia, ele apertou o velo, não tinha água nenhuma. Então, ele aceita o desafio, ele aceita o que Deus tem para a vida dele. Aí quando ele aceita a vontade de Deus, Deus tem algo a pedir para ele. Porque, irmão, Deus não nos chamou para ser covarde, mas nos chamou para ser corajosos, em batalhar a batalha de Deus. Não só as nossas batalhas, e tem batalha que nós batalhamos para nós mesmos, que estamos ali no egoísmo, estamos ali fazendo o nosso jeito, estamos ali lutando com nossos braços. Sabe, querido, Deus disse: pode deixar que eu faço, espera eu fazer, mas nós queremos que anda logo, nós queremos fazer logo, então nós vamos agindo, mexendo com nossa mão, com o nosso braço, nós vamos agindo, mexendo, mas aí, querido, Deus olha e disse: não é do meu jeito. Aí Deus vem para Gideão e diz assim: Gideão, se você entendeu, Gideão, que sim, eu quero na tua vida, agora você me obedece. Aí eu imagino Gideão dizendo assim: pode falar, Jeová, que eu vou fazer. Quantos de nós já disse: fala, Jesus, que o teu servo ouve? Mas tem muitos que só ouvem, mas não obedece. Tem muitos que só ouve, é só para ouvir, eu ouvi. Aí Deus vem falar de novo, Deus fala de novo, Deus fala de novo. Mas Deus disse para ele: Gideão, teu pai tem um boi lá no curral. Você vai pegar o boi do teu pai e vai derrubar o altar de Baal que o teu pai construiu. Porque tem hora que Deus pede algumas coisas para nós, que nós dizemos: eu estou ficando doido, eu estou ficando doido, porque isso aí é algo assim fora da minha alçada. Mas Deus está dizendo: Gideão, o primeiro teste é pôr para correr as entidades dessa nação. A primeira prova, a primeira luta tua, Gideão, é guerra espiritual. É sim, é derrubar o altar de Baal, sim, os postes ídolos, é derrubar os altares e os portais que têm acesso do diabo neste lugar, aleluia, porque tem pessoas, irmão, que acham que a luta vem do B, do C, do D, mas nunca observou que dentro da sua casa tem altares que foi levantado, ou no meio da sua família, que precisa ser derrubado, manias, jeitos, vontades, aleluia, tradições que precisa ser quebrada e não quebra. Sabe por quê? Com medo de deixar os outros desapontados. É melhor deixar os outros desapontados do que ouvir Deus sendo desapontado. Aleluia. Ele pega o bezerro touro do seu pai e derruba aquele altar, aleluia, e de repente alguém ouve: Gideão foi no bosque de Baal
e derrubou os postes ídolos e o altar de Baal, usando o próprio boi do seu pai. Aí ele disse, aí Deus disse agora, você sacrifica para mim o outro lá. Ele foi lá, fez o sacrifício, irmão, porque de vez em quando Deus faz uma provinha, para ver se nós amamos Ele. Nós dizemos, oh Jesus, eu te amo. Aqui na igreja nós levantamos a mão, e de repente Deus está olhando assim, dizendo, eu vou ver se me ama mesmo. Espera aí, eu vou ver se coloco aqui, para ver se Ele me ama. É igual os discípulos, eu te amo Jesus, tu sabe que eu te amo Jesus. Veio a prova, só ficou João lá debaixo da cruz lá, olhando sem falar e sem fazer nada. Abraão disse que amava Deus. Deus disse, você me ama, Abraão? Então me dá Isaac. Abraão poderia dizer, que Deus doido é esse? Me dá, agora me pede. Que Deus é esse que é contra sacrifício de criança e me pediu um sacrifício de uma criança? Mas Abraão ficou quietinho, porque o homem que fala muito, irmão, fica sem a sua língua, morre engasgado, tem que se justificar do que falou. Mas Abraão subiu quietinho, chegou lá, pegou o cutelo, e na hora que ele levantou a mão, o anjo disse, não faça isso, porque eu já tenho preparado para si cordeiro. Aquele que está amarrado lá, Senhor, não, aquele que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Tem hora que Deus está dizendo para você, faz uma arruaça, arranca tudo aquilo que te liga a entidades do mal, a tudo aquilo que te liga, aquilo que te afasta de Deus. Faz uma arruaça, uma limpa, arranca tudo. Eu quero só você, somente você. Deus não quer te dividir com ninguém, irmão. Deus não quer te dividir com nada, com entidades malignas ou coisa alguma. Deus quer que a tua adoração seja única para Ele, aleluia, pura diante dEle. Ele vai olhar para ti, aleluia. No outro dia o povo se alvoroçou, chegou na casa do pai de Gideão e disse, olha aí, o teu filho derrubou os ídolos, o teu filho acabou com tudo. Mas o mais importante é que o pai dele falou, se Baal é Deus, que Baal contenda contra ele. Ele está dizendo, peraí, se o meu filho fez aí, é porque tem outro Deus maior, é que tem um Deus mais forte, é que quem está com ele é mais forte, porque só tem coragem de destruir altares, quebrar portais espirituais, aquele que tem um contato com Deus, aquele que não tem medo de retaliação, aquele que sabe que o diabo vai levantar, mas vai cair, aquele que não está escondido debaixo da saia da sua mãe ou debaixo da cama do medo, aleluia, mas está dizendo, Satanás, se tu não sair daqui, eu passo por cima de ti, mas Deus vai me dar a vitória na minha casa. Tu não vai colocar a mão na minha família, tu não vai roubar o que é meu. Aleluia. Aí ele começou a ser chamado de Jerubbaal. Baal contenda com Baal contenda com Gideão, ou Gideão contendeu com Baal. E isso espalhou, irmão, se espalhou. Espera aí, o camarada derrubou o altar, acabou com o bosque, derrubou os postes ídolos e não aconteceu nada com ele. Ele é macho mesmo. Isso aí é macho. Então a fama de Gideão se espalhou. Aí Deus disse para ele, Gideão, agora é a hora de destruir o inimigo, pôr ele para correr. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você só vai aceitar o inimigo te oprimir se você quiser.
Mas se você der lugar para Deus, por essa palavra que Deus está falando no teu coração hoje, Ele vai bater em retirada hoje. Deus vai te dar uma certeza, uma confiança no teu coração. Deus vai te colocar uma fé na tua alma tão grande, que quando o diabo vir roubar o que é teu, roubar o teu dinheiro, roubar aquilo da tua família, roubar a tua prosperidade, você vai dizer: não, Satanás, aqui está um servo de Deus, que tem coragem de pisar na tua cabeça. Para trás de mim, Satanás, aleluia. O mais impressionante é que Deus, Ele vai contra a nossa lógica. Deus não trabalha na convicção da nossa mente, na matemática da nossa cabeça. Deus, Ele gosta de mostrar para nós que Ele é Deus, irmão. Não porque Ele tem vaidade sobre isso, mas porque nós deixamos de entender isso muitas vezes. Gideão está falando com Deus, o Deus que mandou as pragas do Egito. Agora, Deus disse para ele: sai gritando no monte aí, ó. Quem for corajoso que venha. Veio 32 mil. Ele olhou para 135 mil, 145 mil dos medianitas. 32 mil já é um bom começo. Era 4 por 1. É um bom começo. Aí, estamos prontos, Senhor. Deus disse para ele: não, é muito. Eu não trabalho com multidão. Eu não trabalho com inchaço. Eu não trabalho com números. Eu trabalho com fidelidade. Aleluia. Não adianta eu orar 5 horas se eu não orei, a minha oração não foi, ela subiu ao céu. Não adianta eu jejuar 5 dias se eu jejuei 5 dias falando coisas, pensando coisas, agindo de formas erradas. Não adianta, irmão, eu dizer que eu venho para a igreja e sair da igreja e dizer: nossa, eu vim no culto hoje, eu fui no culto ontem, eu vou no culto amanhã, eu vou no culto depois da manhã, eu sou um bom crente. Deus está dizendo: não, vai no culto, sai do culto, volta a ser um mau crente do mesmo jeito, não muda de vida. Deus está dizendo para mim, para você, não adianta muito, aleluia, se pouco aqui dentro é absorvido. Oh glória, Deus está dizendo para ele: é muito, Gideão. Faz um teste aí, dá um grito aí, os medrosos e os covardes que voltem para trás. Aí o Gideão falou, o Gideão pensou assim, igual eu, você pensa, vai correr uns 5, né? Gideão fechou até o olho. Meu pensamento, irmão. Quando o Gideão olha, só tem 10 mil? Mas 10 mil eu não posso vencer o inimigo. Eu não estou nem olhando o que eu marquei. Eu não posso vencer com 10 mil. Tudo bem, Deus, 10 mil. Deus disse para ele: é muito. Porque eu tenho 10 mil corajosos, mas nem todos são obedientes. Eu tenho 10 mil corajosos, valentes, homens que sabem manejar a espada, homens que sabem lutar, mas eles não vão pegar o teu exemplo, eles não vão andar na linha como você está, eles não vão ouvir a tua voz, eles não vão fazer da forma que você fala, eles não vão fazer, cada um vai fazer do teu jeito. Na hora que você for para a batalha, cada um vai correr para o seu lado, não vão fazer do teu jeito. Eu não, é muito, então o que eu faço? Leva todo mundo para beber água. Irmão, que teste aos olhos humanos, que teste bizarro aos olhos humanos, irmão. Estou criticando a Bíblia, não. Se eu fosse Gideão, eu ia falar assim: o que tem a ver a água com soldado? Não manda beber água. Eu pensaria: vocês estão com tanta sede ainda que ninguém me pediu para beber água, né? Mas aqui demonstra que o nosso Deus, Ele não trabalha conforme nós queremos que Ele trabalhe. O nosso Deus trabalha conforme Ele quer trabalhar, nas especialidades que Ele quer fazer.
especificamente do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, aleluia, oh glória a Deus. E Deus conhece o que eu e você não conhece. Deus sabe por onde vamos passar, o que vamos enfrentar. Deus conhece tudo. Então a loucura que é para mim, para você, para Deus sim, é um teste. Alguém está dizendo, mas que tem a ver? Ai meu Deus, esses homens beberam a água. Deus está dizendo, olha aqui, aquele que beber a água, trazendo a água na boca, você põe de um lado. Aquele que for como um cão e lamber a água, você põe do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Por quê, irmão? Porque Gideão gostava de fazer teste com Deus. Gideão gostava de pôr lã de dia para ver se molhava. Ele gostava de pôr lã à noite para ver se amanhecia seco. Ele gostava do teste. Deus diz, já que você gosta, aquele que beber a água trazendo da mão para a boca, você põe a parte. Aquele que trazer e beber água igual o cão, você põe do outro lado. Aí ele olhou e disse, espera aí, 9.700, tá bom, tá? Já dá um peguinha com o inimigo, né? Aí Gideão disse, só que eles não beberam água igual eu. Eles beberam água diferente de mim. Não estou entendendo. Eu bebi igual cão, lambendo lá, a água lá. Eles traziam água aqui. Ele foi olhando assim. Aí Deus disse para ele, 300, Gideão. É os 300. Aleluia. Porque Deus pega quem não é para ser. Deus levantou incapacitado para pôr capacidade. Você pode bater no peito e dizer, eu nasci para dar errado, eu nasci para ser ninguém, eu nasci para ser um zero mais do que a esquerda. Eu nasci, não sei por que esquerda, mas eu nasci para ser um zero. Vamos deixar a esquerda para lá. Eu nasci para ser um zero, né? E eu não nasci para ser nada. Irmão, você, para ti, para a humanidade, talvez você não é nada, não é ninguém, mas para o Deus que te ama, que te conheceu, está dizendo, se eu investir em você, você vai ser alguém. Se eu colocar em você o que eu tenho para você, se você entender, se você acreditar, você vai ver aonde eu posso te levar. Aleluia. Era Charles Finney que era advogado? Era Charles Finney, desacreditado da fé, cético, não sabia de mais nada, não sentia Deus, desanimado, rico, advogado, foi numa reunião de oração de alguns crentes desses que dizem assim, é muito barulho, sabe? Grita muito. Sabe para que pular? É esses crentes que faziam uma rodinha lá, sabe? Esses crentes aí que, não sei para que nem falar esse monte de língua, nem eles entendem, muito menos eu, não sei para que esse monte de língua. Ele foi nessa reunião. E ele chegou no outro dia no seu escritório e disse, algo queima dentro de mim. Aleluia. Diz alguns que ele bateram na porta, porque fazia hora que Charles Spino estava lá dentro. É isso aí mesmo, né? Não errei o personagem não. Estava lá dentro lá e não saía. E tanto insistir, na hora que viram ele estava em lágrimas. E ele dizia, faz de novo, Senhor, faz de novo. Rabacalabai. Ele incendiou a América, ganhou almas. Diz, aleluia, a história que um dia ele foi
visitar ele deixou o seu diploma de lado, a sua vida financeira de lado, ele foi ganhar almas. E diz a história que um dia ele chegou numa fábrica, e quando ele conversava, os homens caíam de joelho, reconhecendo os seus pecados, chorando, aleluia, glória a Deus. E uma jovem estava assim de pé, de repente caiu para o chão, e diz: eu não sei o que aconteceu. Aquele homem começou a conversar, e eu senti um fogo em mim, e eu caí para o chão, aleluia. Talvez tenha alguns alguns pregadores aqui nesse meio, tem alguns, aleluia, que Deus está para chamar, oh glória a Deus, homens de Deus dessa nação, alguns times suega que está aqui, que Deus vai levantar. E talvez você está dizendo: eu não sou ninguém, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém me empurra, ninguém abre a porta para mim. Aleluia. Era assim Gideão. Eu vou concluir. A Bíblia diz, irmão, que a fama de Gideão se espalhou, e Deus disse: eu sou contigo, Gideão. Aí de repente Gideão chega no arraial dos 300. Lá não tinha medo não, irmão. Era 300, mas não tinha medo não. Gideão começou a dar cântaro. Sabe o que é um cântaro, irmão? É um vaso, não é tipo, é uma vasilha de barro que tem duas alças do lado. Amém? Vocês entenderam? Tem duas alças do lado. Para que as alças? Dizem que era para beber água ou a cerveja da época. E ele foi dando para cada um. Os que não têm fé, vai olhar e vai dizer: além de ser doido, ele é louco. Esse camarada tá pinel. Aí ele veio e deu a buzina. Buzina? Buzina? Chifre de carneiro. Você soprava e fazia barulho. Não entendi. Antes de dar a espada, ao invés de dar a espada primeiro, dar a lança, dar o escudo, ele me dá cântaro, ele me dá buzina, e ele vai dar uma tocha na mão. Aí alguém está olhando: peraí, irmão, nós vamos destruir os medianitas, ou vamos fazer uma caminhada? Vamos buscar água na onde, Gideão? Não, irmão. O cântaro era para tampar a luz da tocha. Colocaria o cântaro na tocha. A buzina estava ali do lado. Gideão está dizendo para eles: olha, Deus vai dar esse povo na nossa mão. Aí alguém pode ter até dito: e daí, Gideão, o que nós faz? Espera aí que nós vamos ver. Gideão vai lá espiar o inimigo. O inimigo está dizendo assim: olha, eu tive um sonho essa noite, que um pão de cevada descia daquele monte lá, arrastando tudo, quebrando, destruindo tudo. O outro disse: eu interpreto o sonho. É? O que é o sonho? É a espada de Gideão. Meu Deus. Já começaram a ficar com medo, porque Gideão destruiu o altar de Baal e não aconteceu nada com ele. Ele é diferente, ele é corajoso, ele não é ninguém alguém por aí, qualquer um não. E eles tinham um mito entre eles, que os inimigos que eles já mataram, venceram, poderia vir contra eles de noite, com tochas acesas, pegar eles. Era o folclore deles. Eu nem sei falar essa palavra direito. Alguém ainda tem medo, irmão, de mula sem cabeça aqui? Também, irmão, se tiver também. Olha lá, tem uma criança que tem medo. Não vou perguntar da loira do banheiro, porque até adulto tem. Deixa isso para lá. Eles tinham esse medo. E ele estava lá. Aí Gideão ouviu
chegou lá e falou: Deus deu esse povo na nossa mão, e aí, o que nós faz, Gideão? Olha, vocês acendem a tocha, coloca o cântaro e sai descendo com a buzina. E aí, Gideão, o que nós faz? Na hora que eu disser chá, vocês quebram o cântaro, ergue a tocha e sopra a buzina, e os demais que grita, sopra a buzina e grita. A Bíblia diz, irmão, que eles desceu, e quando eles desceu, aleluia, oh glória, o medo já tinha alastrado no meio deles. A Bíblia diz que na hora que Gideão disse agora, eles jogaram o cântaro no chão. Imagina o barulho que fez. Ergueu a tocha e começou a buzinar e gritar por Deus, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, aleluia. A Bíblia diz que o inimigo levantou assustado, Deus colocou embaraço na cabeça deles, e um feria o outro, um matava o outro naquela hora, e fugiram. Os que não foram mortos fugiram e foram mortos para o meio do caminho, aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, irmão? Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você que há uma tocha escondida desse vaso que nós, aleluia, estamos aqui, aleluia, nesta noite, e Deus quer que nós quebramos esse cântaro para que a luz de Jesus brilhe em nós. Ele quer que nós quebramos esse cântaro, Ele quer que nós adoremos o nome dEle. Deus vai colocar os seus inimigos, aleluia, nos seus pés. Eu quero saber que quem crê nessa noite, quem confia no poder de Deus, Deus está te levantando para vencer essa batalha. Você vai propor para correr todo esse medianita, todo esse inimigo que está te perseguindo, que está tirando o sono seu. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu tenho uma certeza nesta noite, aleluia, Deus vai te fazer sair do meio dessa situação com a estratégia que Ele vai te dar, aleluia. Ele vai te levantar para essa batalha, Ele vai te fazer vencer, aleluia. Oh glória a Deus, o tempo não me permite mais, eu vou ter que parar aqui, mas Deus está falando em meu coração. Há uma tocha acesa dentro do teu coração, há uma tocha acesa dentro do teu coração, e Deus vai te fazer quebrar o cântaro. O que é quebrar o cântaro, pastor? É renunciar o seu eu, é dizer para você, aleluia, que você precisa de Deus, que você precisa se entregar para o Senhor. Deus vai te usar, Deus vai te levantar, aleluia. Deus precisa de homem e mulher corajoso, Deus precisa de homem e mulher que não abaixa a sua guarda, mas vai firme, vai firme, vai firme, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus.